Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu venho novamente à tribuna, senhor presidente. Primeiro porque nós estivemos, junto com outros deputados, na cidade de Maringá no último final de semana, na quarta-feira, na verdade, e foi feito, deputado Pacheco, Vossa Excelência sabe, na Universidade Estadual de Maringá, foi feito um debate a respeito do educador social, num seminário internacional realizado por aquela universidade, o que só reforça a necessidade da universidade. Reforça porque, na sequência disso, conversamos, eu ouvi aqui o deputado Rasca, conversamos com os professores que são pesquisadores do Laboratório de Águas, e é um dos melhores laboratórios da América Latina e um dos melhores do mundo, no que diz respeito à qualidade da água, que é um debate que nós queremos fazer por conta da grande quantidade de metais pesados que hoje estão contaminando boa parte das águas que estão abastecendo as cidades e que são a água, de forma geral, a água e os outros elementos que a compõem, essenciais, mas que são justamente aqueles que vêm causando talvez uma epidemia de câncer nos próximos anos em decorrência desta água contaminada, muito por conta dos agrotóxicos que Vossa Excelência aqui se referiu. Na sequência disso, nós tivemos também em Ivaiporã, e aí eu fui surpreendido por duas pessoas, deputado Pérez, duas pessoas. Primeiro, uma senhora, dona Castorina, e a outra, o senhor Jair Rosendo, aliás, um paranista, 75 anos, acho que é o único paranista que tem em Ivaiporã, e que nos assiste todos os dias. Ele assiste a TV todo santo dia, ele e a dona Castorina todos os dias veem a TV Sinal. E tem uma lucidez sobre a situação política e econômica que nós atravessamos, que talvez poucas pessoas têm. Então, me chamou a atenção, deputado Romanelli, o fato de você encontrar uma pessoa numa área que não é a sua especialidade, economia, e fazer um debate sobre economia nos seus 75 anos, o senhor Jair Rosendo e a dona Castorina, que poucas pessoas fazem. E uma das coisas que ele questionou foi justamente isso que eu acabei de falar. Os recursos para as universidades públicas no estado do Paraná. E aí dizia o senhor Jair que os recursos do ano que vem, e eu acabei de confirmar isso com a nossa assessoria, para as universidades serão menores do que os recursos gastos este ano. Portanto, no ano que vem nós não teremos recursos suficientes, se não for feito aporte, se esta casa, deputado Romanelli, não alterar o orçamento, nós não teremos recursos suficientes para que as nossas universidades banquem aquilo que elas já têm como compromisso no ano de 2017. É óbvio que essa casa votará o orçamento e eu espero que nós tenhamos mecanismos e possamos encontrar, independente de oposição ou de governo, mas que nós possamos encontrar soluções, professor Tercílio, porque nós não podemos restringir as nossas universidades aquilo que está no orçamento previsto para o ano que vem, que é um orçamento que nós sabemos que tem contenção, inclusive, por conta das orientações dadas pelo secretário da Fazenda, o senhor Mauro Ricardo, que tem por objetivo fazer com que seja criado condições de superávit, mas que esse superávit muitas vezes é perverso. Fala-se hoje que o Paraná terá em 2 meses, novembro e dezembro, que gastar cerca de 900 milhões de reais, que são recursos que ainda não foram alocados, e que no ano que vem o investimento deverá ser de 4 bilhões. Entretanto, o orçamento para as universidades é menor do que o orçamento desse ano, se considerado, obviamente, a inflação. Não dará sequer para pagar progressões, promoções, quanto mais a recomposição daquilo que se espera do período que foi feito o acordo de 2015 para o ano 2018. Mas o que chama a atenção é que o governador Carlos Alberto tem insistentemente dito que o Paraná é um estado que é uma exceção entre os demais estados. Ontem, essa semana, ontem, dia do professor, deputado Pérez, e deputado Lemos, Vossa Excelência, que são professores, ambos, um da universidade e outro do ensino médio, sabe
o que significa o arroxo salarial que está sendo imposto à educação no Paraná. Eu lembrei muito do governador Carlos Alberto e de um filme que muitos aqui conhecem, Ao Mestre com Carinho. Talvez Ao Mestre com Carinho do governador seja exatamente isso. Arroxo salarial, não pagamento de progressão, não pagamento no mínimo necessário para que as nossas universidades funcionem, fim de recursos suficientes para pesquisa e extensão, e depois de 2019 cada um se vire como puder. Nós aqui na Assembleia teremos, quando votarmos o orçamento, a obrigação, não é apenas o direito, de fazermos uma revisão deste orçamento que destrói o serviço público no Estado do Paraná. E espero que haja bom senso, como houve, deputado Plauto, do seu Jair e da dona Castorina, lá de Ivaiporã, quando afirmam que o Estado do Paraná, a continuar essa caminhada, voltará a ser o Estado exatamente igual àquele que ele conheceu, ele está com 75 anos, aquele que ele conheceu quando começou a estudar as letras, como ele me falou, e a fazer as contas, que era um Estado que colocava um amontoado de crianças dentro da sala de aula, com professores que muitas vezes sequer tinham ensino médio, com professores que eram precários na sua condição e com professores que eram extremamente desmotivados, porque não tinham condições de passar aos seus alunos aquilo que não tinham aprendido. Eu não quero esse Estado novamente. Então, por mais que o governador diga que o Paraná é um Estado diferente, talvez seja um Estado diferente em tudo aquilo que nós temos apontado e acusado. Um Estado diferente porque, para poder fazer com que continue a ter o Estado, como diz o governador, pagando em dia, irá destruir aquilo que nós temos no Estado, que são compromissos que foram assumidos pelo governador, que foram assumidos, inclusive pelo senhor Mauro Ricardo, que foram assumidos por esta casa e que hoje estão em vias de não se concretizarem. Então, aqui, pelo senhor Rosendo, pela dona Castorina, eu faço pronunciamento dizendo que Ao Mestre com Carinho do governador Carlos Alberto é muito diferente do nosso Mestre com Carinho. Nós queremos um professor que tenha, sim, respeito, dignidade e condições, no caso das universidades, de fazer as pesquisas e as extensões que são características da nossa universidade pública. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.